Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos dando continuidade, né, à nossa disciplina de Química Analítica Instrumental. Nós vamos dar início à nossa segunda aula, né, de Química Analítica Instrumental, ok? Onde nós iremos tratar sobre os métodos de calibração, né, dos métodos instrumentais, ok? Então nós vamos trabalhar com calibração desses métodos. Pois bem, uma parte muito importante de todos os procedimentos analíticos é o processo de calibração e padronização. No semestre passado, nós vimos essa questão da padronização, né, utilizando os métodos clássicos, né, de análise, no caso a volumetria. Então, nós verificamos que a calibração ela vai determinar a relação entre a resposta analítica e a relação, né, e a concentração do analítico, ou seja, nós vamos verificar que o que seria a calibração de um método instrumental seria justamente uma relação entre a resposta analítica, ou seja, que nós vamos chamar de sinal, e a concentração do analítico, ok? E a concentração do analítico, ok? Então nós vamos ter, né, nós vamos verificar que a calibração nada mais é do que uma relação entre o sinal ou a resposta analítica pela concentração do analítico. Geralmente isso é realizado pelo uso de padrões químicos, que nós já conhecemos sua definição perfeitamente, né, vistos na disciplina passada. Então, por exemplo, a concentração de arsênio, né, para a calibração da escala de absorvância de um espectro fotônico em soluções com concentrações conhecidas de arsênio, né? Então, nós vamos verificar que a concentração, né, do arsênio, né, AR, né, para a calibração, né, em escala de um espectrofotômetro, ok, né, em concentrações conhecidas, né, de arsênio, ok? Então, para nós verificarmos a calibração de um instrumento analítico, nós vamos verificar, né, nós vamos pegar, né, concentrações conhecidas de um padrão de arsênio. Então, nós vamos pegar concentrações conhecidas de um padrão de arsênio, né, né, versus, né, a absorvância dele, que seria justamente o sinal, okay, instrumental. Quase todos os métodos analíticos eles requerem algum tipo de calibração com padrões químicos, sempre com padrões químicos. Os métodos gravimétricos e alguns métodos colométricos estão entre os poucos métodos que nós chamamos de absolutos, ou seja, aqueles que não precisam, não necessitam de padrões químicos, meus queridos, ok? Que não dependem da calibração, tá, com padrões químicos. Então, esses são os únicos métodos, normalmente, né, que não necessitam de padrões químicos para a determinação de um analítico, que são os gravimétricos e os colométricos. Ora, os sinais obtidos por equipamentos ou instrumentos, eles devem ser sempre calibrados para evitar o quê? Erros nas medidas. Todos os resultados analíticos vão depender de uma medida final versus uma propriedade física ou química do analítico. Então, todos os resultados analíticos, né, eles são relativos, tá, a um sinal, tá bom, que normalmente é uma propriedade física ou química do analítico. Essa propriedade ela deve variar de uma forma conhecida e reprodutível, né, em função da concentração Ca do analítico. Idealmente, a medida da propriedade ela é diretamente proporcional à concentração do analítico. Normalmente é dado por uma expressão C de A ela é igual, bote um igual aqui, tá, a Kx, ou seja, a concentração do analítico ela é proporcional
né, a uma constante de proporcionalidade K, ou fator de correção, vezes a concentração do analito. Então, C de A, que é o sinal do analito, ele é proporcional, tá, a uma constante de proporcionalidade, né, do analito de correção, ou fator de correção, vezes a concentração dele, onde K é uma constante de proporcionalidade. Com duas exceções, os métodos analíticos requerem determinações empíricas, ou seja, requerem uma parte experimental para que a gente possa determinar essa constante de proporcionalidade com padrões químicos para os quais C de A, a concentração de A, seja conhecida. O processo de determinação de K é então uma etapa importante na maioria das análises. Essa etapa, no caso, é chamada de calibração, ok? Calibração instrumental. Então, o que seria a calibração instrumental, professor? Olha, de acordo com o INMET, né, o Instituto Nacional de Metrologia, ela é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas e estabelecidas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, ou sistemas de medição, ou valores representados por uma medida materializada, ou material de referência, e os valores correspondentes às grandezas estabelecidas por padrões. Né? Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar um padrão de concentração conhecida, né? Vou, né, analisar um instrumento e determiná-lo, né, de tal forma que ao obter uma resposta entre um sinal analítico e a concentração desse analítico. Ok? Então, professor, sabendo o que é calibração, quais são os principais modos de calibração, professor, instrumentais? São dois, gente, os principais modos de calibração instrumental. A calibração pontual e a calibração multipontual. Então, o que seria a calibração pontual, professor? A calibração pontual, gente, é aquela que determina se o valor de uma constante K com um único padrão, gente. Um único padrão, ao qual expressa a relação entre a medida instrumental e a concentração do analito de interesse. Esta hipótese deve ser testada experimentalmente, ou seja, para que eu determine K, eu tenho que fazer vários experimentos para eu estabelecer um K médio, né? Um K médio, ok? Já a calibração multipontual, diferente da calibração pontual, nós temos a calibração com mais de 2 padrões, no mínimo 5, gente, ó, no mínimo 5 padrões. O método mais empregado consiste na calibração multipontual, com até 5 níveis de concentração, podendo apresentar uma relação linear, uma sensibilidade constante na faixa de concentração de trabalho, ou não linear, sensibilidade, né, é função da concentração do analito. Então, nós temos dois modos de calibração, ok? O pontual, onde nós temos apenas um único padrão, e o multipontual, com no mínimo 5 padrões. Então, um exemplo da calibração pontual. Então, vamos lá. Né, imagine que nós vamos determinar, né, ácido ascórbico, né, ou seja, vitamina C em um suco de laranja. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira, ou seja, né, nós teremos um branco, mas lá na frente eu vou falar para vocês, é tudo menos o analito, é tudo que tem na amostra, menos o analito. Esse branco ele me dá um sinal de 0,1 unidades. Nós temos um padrão de ácido ascórbico, né, que me dá um sinal de de concentração de 2 milimols, de 2 micromols, né, por litro. Né? E o sinal desse padrão, quando lido, é em torno de 2,39 unidades. Então nós temos o branco, ó, a concentração do branco de ácido ascórbico, que teoricamente é para ser zero, porque o que é o branco é tudo menos o analito. Ou seja, eu não tenho nada de analito. Logo, a concentração de analito é zero.
Qual é o sinal do branco? Ele está dizendo que o sinal do branco contribui com 0,1 unidades. Ok? Ótimo. Nós temos um padrão, né, de ácido ascórbico de 2 micromols por litro, que tem um sinal de 2,39 unidades. Nós vamos determinar, né, a expressão, né, ou seja, nós sabemos que a calibração pontual ela é dada pela expressão matemática y igual a kx, onde nós estamos interessados em determinar essa constante de proporcionalidade k. Ok? Logo, se nós sabemos que o sinal do padrão, que é a curva analítica, ou o sinal é a equação que representa, né, a determinação da concentração de ácido ascórbico em suco de laranja é dada por y igual a kx, ela é dada pelo sinal igual a k vezes a concentração do padrão. É a mesma coisa que eu estou escrevendo aqui. Ó. Y é o sinal, k é a constante de proporcionalidade que eu quero determinar e x é a concentração do padrão. Então, imagine, o sinal vai ser igual ao sinal do padrão, como vocês podem ver aqui, ó, 2,39, menos o branco. Porque o branco, teoricamente, era para dar zero, porque eu não tenho, né, nenhuma concentração de ácido ascórbico. Porém, veja que algum interferente no branco, na água, no solvente que nós estamos utilizando, ele, né, contribui com 0,1 unidade. Logo, eu tenho que descontar isso, né, no sinal da equação da curva, né, do modo pontual. Então, 2,39 menos 0,1. K vezes a concentração do padrão, que é de 2 micromols por litro. Então, né, de acordo com essa equação no primeiro grau, eu vou e determino a constante de proporcionalidade, K, que é de 1,145 unidades, né, litro por micromol. Então, a curva de calibração pontual para essa análise é y igual a 1,145 vezes a concentração, né, do analito, no caso da amostra. Tá? Pode ser um analito aqui, tá bom? Eu coloquei a amostra, mas é um analito. Tá bom? Então, qual será a concentração da amostra quando o sinal de uma amostra de suco de laranja é 6,11? Ora, eu só o substituí aqui, ó, na minha expressão da curva. Então, quem é y? É o sinal da amostra, que é 6,11, menos o branco. O branco sempre é 0,1. Lembre-se que ele contribui com 0,1. Igual a 1,145 vezes a concentração da amostra, que é o que eu quero saber no caso do analito, tá bom? Do analito. Então, se vocês resolverem essa equação do primeiro grau, nós vamos verificar que a concentração do analito na amostra, ou seja, de ácido ascórbico na amostra, é de 5,45 micromols por litro. Veja como é simples, né? A determinação, né, da concentração, né, de um analito utilizando um modo pontual. Já a calibração multipontual, né, nós temos a presença de 3 métodos, tá, de calibração. Nós iremos, é claro que existem outros métodos dentro da calibração multipontual, mas nós só iremos trabalhar com 3. Quais são? O método de calibração multipontual por padronização externa, o método de calibração multipontual por padrão interno e o método de calibração multipontual por adição de padrão. Tá? Então, para muitos tipos de análises químicas, a resposta para o procedimento analítico deve ser avaliada para quantidades conhecidas de constituintes, chamados padrões, de forma que a resposta para uma quantidade desconhecida possa ser interpretada. 1. Curva de calibração por padrão externo. A amostra e padrões eles são injetados separadamente. E a identificação do composto desejado é feita através da comparação de algumas características, como por exemplo, né, em cromatografia, que é pelo tempo de retenção. Então, na calibração por padrão externo, nós temos uma solução mãe, ou seja, uma solução estoque bastante concentrada, tá? Onde nós vamos fazendo diluições sucessivas, tá, dos padrões que nós desejamos. Então, nós temos o padrão 1,
2, 3, 4, 5. A partir de uma solução muito concentrada, nós preparamos nossa curva de calibração por padrão externo por diluição sucessiva. Então, qual é a expressão que eu utilizo para diluição sucessiva? Vocês lembram? Então, ó, M1, V1, lembram? Igual a M2, não é? Eu estou utilizando molaridade, mas pode ser concentração também, tá, gente? Título M2, V2. Então, essa é a equação de diluição sucessiva de um mesmo substituto. Então, essa é a equação que eu estou utilizando para preparar cada padrão aqui, ó, da minha curva de calibração por padronização externa. Ok? Então, na curva de padronização por padrão interno, nós vamos ter que no método do padrão interno, uma quantidade conhecida da espécie que atua como referência é adicionada a todas as amostras, padrões e brancos. Então, o sinal de resposta não é aquele do próprio analítico, mas sim da razão entre o sinal do analítico e o da espécie de referência. Ok? Então, mas o que é um padrão interno, professor? O que é esse método do padrão interno? O que ele diferencia do padrão externo? Um padrão interno é uma espécie de referência, também é um padrão, gente. Química ou fisicamente similar ao analítico. Então, imagine que eu quero determinar ferro. Tá? Então, qual seria o padrão de referência, não é, similar ao ferro? Ora, o ferro é um metal de transição. Então, logo, eu poderia pegar um da série, da mesma coluna que ele, vamos supor o zinco, né, o manganês, né, que tenha peso atômico semelhante, que seja da mesma coluna. Isso eu estou dando só um exemplo, para vocês terem noção do que é um padrão interno. Tá? Então, o que seria um padrão interno? É uma espécie de referência química ou fisicamente similar ao analítico. Similar ao analítico, tá vendo? Que é adicionada às amostras, padrões e brancos. A razão entre a resposta do analítico e a do padrão interno é representada em um gráfico, né, o versus, né, concentração do analítico. Então, nós temos, ó, a razão entre as respostas, ó, a razão entre a resposta do analítico e do padrão interno versus a concentração do analítico. Então, eu vou ter um gráfico, né, concentração do analítico dividido pela concentração do padrão interno, né, no caso, então, o sinal, né, o sinal do analítico dividido pelo sinal do padrão interno pela concentração do analítico, tá ok? É isso que vocês vão ter um gráfico, né, por padronização, por calibração, né, por padrão interno. Então, como é, professor, que eu preparo uma curva por padrão interno, diferente da do padrão externo, professor? No padrão externo, nós verificamos que nós vamos ter, é a curva mais simples que tem. Nós vamos ter uma curva onde nós vamos ter o sinal, né, do analítico pela concentração do analítico. Tá bom? Isso é a curva por padronização externa. Na curva de padronização interna, nós vamos ter o sinal do analítico dividido pelo sinal do padrão interno pela concentração do analítico. Tá? Mas como é que eu preparo uma curva de calibração por padrão interno, professor? Então, o método de padrão interno, né, ele pode compensar certos tipos de erros se estes influenciam tanto o analítico como a espécie de referência na mesma proporção. Então, eu preparo de maneira similar ao padrão externo. Só que o método por calibração do padrão interno, ele tem uma vantagem enorme na frente do padrão externo. Qual é, professor? Porque ele compensa erros, né, que influenciam o analítico, tá bom, ao longo de sua análise. Como, professor?
Porque como eu tenho uma relação, todo erro, certo? Que inerente à análise do analítico, certo? Vai ser sofrido também pelo padrão interno, de tal forma que esse erro, né, ele é cancelado, ó, porque tanto o analítico como o padrão interno, né, estão em uma relação, em uma divisão. O erro que sofre o analítico sofre o padrão interno, então eles são cancelados. Ok? Então, por exemplo, se a temperatura influencia ambos, o analito e a espécie de referência, com a mesma intensidade, o uso, né, ó, da razão ela compensa as variações da temperatura. Para a compensação ocorrer, deve-se escolher uma espécie de referência que tenha propriedades químicas e físicas similares àquela do analito. Ok? Então não esqueça, o que é um padrão interno? É um analito ou uma substância que possui propriedades físicas e químicas semelhantes ao analito, a espécie que eu estou analisando. Como é que eu preparo ela? Semelhante, como é que eu preparo uma curva de calibração para o padrão interno? Semelhante de um padrão externo, por diluição sucessiva. Como, professor? Você pega uma solução mãe, uma solução muito concentrada, ok? E dilui ela, padrão 1, padrão 2, 3, 4, 5, certo? Só que diferente do padrão externo, eu adiciono um padrão interno, vejam, eu adiciono um padrão interno numa concentração específica. Nesse caso aqui foi de 25 ppm de padrão interno. Professor, e qual a concentração que eu vou adicionar de padrão interno em cada balão, né, volumétrico? Normalmente, gente, a gente adiciona a concentração que equivale ao meio da curva, tá bom? Ao meio da curva de calibração. Então, no caso aqui, eu adicionei uma concentração de 25 ppm, mas eu poderia adicionar, né, uma concentração, tá, ok, de 30 ppm, não tinha nenhum problema. Tá? O importante é que nós possamos adicionar uma concentração de padrão interno no meio da curva, tá, ok? No meio da curva. Entre 20 e 30 ou entre 30 e 40. Poderia pegar 25, poderia pegar 35. Eu só poderia pegar 30, poderia ser pegar 30. Desde que o sinal não interfira no sinal do de 30 ppm. Tá bom? Ele não se sobressalta. Ele não se... posso dizer que ele não se opõe a ele, tá bom? Ele não é uma sombra dele, ok? Então eu posso pegar normalmente no meio da curva, a concentração do padrão interno normalmente é pega no meio da curva de calibração. Então eu posso pegar entre 20 e 30, entre 30 e 40. Mas eu posso pegar de 30, desde que ela não se sobressaia, né, na concentração do meio da curva, no caso da de 30. Fechado? Um outro método de calibração multipontual é a calibração por adição de padrão. Então, o que é a calibração por adição de padrão? É um método, né, quando for difícil ou impossível fazer uma cópia da amostra, no caso da matriz da amostra. Ok? Então, imagine que eu tenho uma água do açude de Pau do Sul. Tá? Então, vocês conseguem fazer no laboratório uma reprodução, né, fiel do que seja a água do açude de Pabuçu? Não, é impossível, né, gente? É impossível reproduzir a água do açude de Pabuçu no laboratório. Tá? Então, nós usamos o método de calibração por adição de padrão quando, né, é difícil ou impossível fazer uma cópia da matriz da amostra. Digo logo que é complicado mesmo. Não, em geral, a amostra, né, a gente fortifica ela, a gente adiciona ela, tá, com uma quantidade ou quantidades conhecidas de uma solução padrão, de um padrão contendo o analítico. Então, no método, né, das adições múltiplas, tá, são feitas adições de quantidades conhecidas da solução do padrão do analítico a várias porções da amostra em uma curva de calibração com as múltiplas adições, né,
com as múltiplas adições obtidas. Ó, na curva de calibração por adição de padrão, nós temos dois tipos. Tá? No método de adições mono e nos métodos de adições múltiplas. Ok? Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Nos métodos de adições múltiplos, a gente tem apenas um padrão, no qual a gente adiciona uma amostra, no qual a gente adiciona um padrão. Nos métodos de adições múltiplas, nós temos 5 padrões, onde a gente adiciona as amostras. A gente tem a amostra e adiciona os padrões. Então, o método das adições múltiplas ele permite verificar se existe uma relação linear entre a resposta e a concentração do analítico. Então, professor, como é que funciona isso? Vamos lá. A gente tem um branco, a gente tem a amostra, que vocês podem ver aqui. Então, no branco, a gente adiciona, né, um analito, ou seja, um padrão de concentração conhecida, tanto no branco quanto nos padrões, né, nos padrões 1, 2, 3 e 4. Então, a gente adiciona uma determinada quantidade de um analito na própria amostra, em um volume fixo. Então, imagine que eu adicione aqui 5 ml de amostra, aqui, aqui, aqui e aqui. E depois eu adiciono uma quantidade conhecida, né, do padrão, um padrão de concentrações diferentes. Né? Adicione 1, 2, 3 e 4 ppm aqui, na própria amostra. Ok? Esse aqui é o meu controle, ou seja, é a minha amostra pura. Eu não tenho adição de padrão, tá? Aqui dentro. Nesse aqui, ó, não tem uma adição de padrão. E aqui é o meu branco, ou controle. Ok? Então, a curva de calibração é feita dessa forma. Tá? É feita dessa forma, no método de adição de padrão. Uma das principais vantagens, né, da curva de calibração por adição de padrão, né, é justamente a minimização ou eliminação do efeito matriz. E uma das desvantagens, né, significativas do método de adição de padrões múltiplos é o tempo extra requerido para se fazer as adições e as medições. É um pouco moroso. Né? Porque, imagine aí, a gente vai pegar 5 ml da amostra, colocar em cada balão de 50 ml. Depois eu vou adicionar um padrão na amostra, no frasco 1, desculpe, no frasco 1, nada de padrão. No frasco 2, 5 ml de um padrão de concentração conhecida. No frasco 3, 10 ml. No frasco 4, 15 ml. E no frasco 5, 20 ml. De um padrão de concentração 0,2 mols por litro. Depois vou aferir o menisco com água, com solvente adequado. E levar para a leitura. Aqui aferir. Tá? Então isso requer tempo, um pouquinho de tempo. Tá? Essa é uma principal desvantagem, mas a principal vantagem é justamente a compensação do efeito das interferências, que a gente chama de efeito matriz. Tá, ok? Então essa é a principal vantagem, né, da calibração por adição de padrão, de tal forma que o padrão interno e o padrão externo não fazem essa correção. Tá, gente? Não fazem a correção do efeito matriz. Mas o que seria, professor, o efeito matriz? Professor? Seria toda e qualquer interferência que a matriz possa provocar na análise. Por exemplo, né, efeitos de pH, viscosidade, turbidez, né, outros compostos presentes, né, cor e por aí vai. Okay? Tudo isso é efeito matriz. Tudo isso é efeito matriz. Então quer dizer, professor, que numa calibração multipontual, né, eu vou ter uma relação entre, né, o sinal do analito que é gerado e a concentração dos padrões. Não é, professor? Isso mesmo. De tal forma que eu vou obter uma curva de calibração de no mínimo 5 pontos. Aqui vocês estão vendo 7 pontos, tá, ok? Então, de tal forma que eu posso encontrar uma equação matemática que representa essa relação sinal do analito e concentração do analito. Tá bom, gente?
Olha, professor, legal. Então quer dizer que eu posso determinar a concentração de um analito através desses métodos de calibração ou curva analítica, através dessa equação matemática que é representada por essa curva. Isso. Perfeitamente. Corretíssimo. É isso mesmo. Tá, gente? É isso mesmo. Então, professor, o que seria, então, uma solução padrão, professor? Lá da química analítica aplicada básica, né, nós verificamos que uma solução padrão é toda aquela solução, né, de pureza elevada, né, de fácil purificação e cristalização, né, que é imune, né, que não reage com facilidade às intempéries do ambiente, né, etc. Tá? Então, aqui na análise instrumental, nós vamos utilizar esses padrões para determinação, né, da curva de calibração utilizando algum método de calibração, né, de acordo com o modo de calibração que nós vamos utilizar, se é pontual ou multipontual. Digo logo que a maioria das análises analíticas utilizam modo de calibração multipontual, tá bom? Aí vai variar um método de calibração, se é padrão externo, interno ou adição de padrão. Então, soluções contendo concentrações conhecidas de constituintes são chamadas de solução padrão, como vocês podem ver aqui. São através delas que nós construímos, né, uma relação entre o sinal do analito e a concentração do analito, através desta curva de calibração que vocês estão vendo. Então, o ponto 1 ele refere-se ao padrão 1, o ponto 2 ao padrão 2, ponto 3 ao padrão 3, ponto 4 ao padrão 4 e o ponto 5 ao padrão 5. E quem é esse aqui, professor? Esse aqui é o branco, tá bom? Esse aqui é o branco, ou seja, o que é o branco? É tudo que tem na amostra menos o analito, ou seja, eu não tenho analito na minha análise. Isso quer dizer que a concentração de analito aqui é para ser 0 e o sinal dele é para ser 0, por isso que a curva começa daqui, do 0,0. Tá bom? Então imagine que eu vou determinar ferro. Tá? Então, o meu branco não pode ter ferro. Logo, a concentração inicial de ferro é 0. Logo, o sinal de ferro é para ser 0. Tá bom? Então, a partir dessa curva de calibração, nós iniciamos nossa análise, sempre o sinal do analito pela concentração dele. Soluções contendo todos os reagentes e solventes usados na análise, sem adição do constituinte que se deseja analisar, são chamadas de branco. Olha aí o que eu falei para vocês, branco é tudo menos o analito. Então, o branco mede a resposta instrumental do procedimento analítico às impurezas ou às espécies interferentes dos reagentes. Eu não sei se vocês lembram que lá no modo pontual, lembra no modo pontual? O branco deu um sinal aqui, O ideal é que o branco desse 0, porque ele não tem ácido ascórbico, não é para ter ácido ascórbico, mas algum interferente absorve, né? Ele dá um sinal positivo. Então, nós temos que compensar esse branco, essa interferência. Por isso que nós diminuímos o sinal do padrão e da amostra. Tá ok? Então, o branco mede a resposta instrumental do instrumento analítico às impurezas e às espécies interferentes dos reagentes. Então, o ideal é que o branco dê um sinal 0, uma concentração 0. Como vocês podem ver aqui. Esse é o branco. Que tem, é o branco, tá bom? Os brancos indicam a interferência de outras espécies na amostra e traços de analitos encontrados nos reagentes usados na preservação e preparação e análise. Medidas frequentes de branco também permitem detectar se os analitos provenientes de amostras previamente analisadas estão contaminadas às novas análises, por estarem aderidos aos recipientes ou aos instrumentos. Então o branco, gente, ele é muito importante,
porque ele nos dá informação acerca de interferentes, né? Interferentes na preservação da amostra, na preparação da amostra, na análise da amostra e em contaminações ao longo da análise. Então, ele é de suma importância que em toda análise nós tenhamos um branco, né? Mas quais são os principais tipos de brancos, professor, em uma curva analítica? Nós temos 3. O branco de método, o branco para reagentes e o branco para campo. Então, vamos ver o que é cada um. O que é o branco de método? O branco de método é uma amostra, né, que contém todos os constituintes, exceto o analito. Lembra que eu falei? O branco é tudo que tem na amostra, menos o analito. E deve ser usado durante todas as etapas do procedimento analítico. Isso no branco de método. Já o branco para reagente é semelhante ao branco de método, mas ele não foi submetido a todos os procedimentos, né, de preparo de amostra. Já o branco de campo é semelhante ao branco de método, mas o diferencial dele é que ele foi exposto ao local de amostragem. Okay? Essas são as principais diferenças, né, entre os diferentes brancos. Uma observação que eu deixo a vocês é que o branco de método ele é uma estimativa mais completa, né, da contribuição do branco para a resposta analítica, sendo que sua resposta deve ser subtraída da resposta, deve ser diminuída, subtraída da resposta da amostra real, antes de calcularmos ali, a quantidade do analítico na amostra. Estão vendo? Por isso que ele foi diminuído lá nos padrões e na amostra, ok? Então, assim, termina aqui nossa segunda aula, ok? Vejo vocês logo para a nossa terceira aula e quarta aula. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, ok? Até mais!